Nas profundezas silenciosas do cosmos, onde a escuridão se estende por distâncias que desafiam a imaginação humana, existem faróis. Não são as luzes tranquilas de estrelas distantes, nem o brilho suave de galáxias espirais. São incêndios colossais, fogueiras de proporções galácticas que ardem com uma ferocidade inimaginável. Estes faróis cósmicos são os objetos mais luminosos e energeticamente potentes de todo o universo. Eles representam uma força tão primordial e avassaladora que podem ser vistos desde as fronteiras do tempo, nos primórdios da própria criação. No coração de cada um desses faróis reside um monstro, um abismo de gravidade infinita. E é a fúria deste monstro, despertado de sua letargia, que alimenta a fornalha mais perigosa que a natureza já concebeu. Este é o conto de um quasar, o objeto mais perigoso do universo, e de como sua fúria poderia, sob as circunstâncias certas, apagar a luz da vida na Terra. A nossa história começa não nas vastidões do espaço, mas aqui na Terra, em meados do século XX. A humanidade, tendo desvendado os segredos do átomo, voltava seus novos olhos eletrônicos para os céus. Não eram mais apenas telescópios ópticos que perscrutavam a noite. Agora, antenas gigantescas escutavam o universo, sintonizando os sussurros de rádio que viajavam pelo vácuo por éons. Na década de 1950, os radioastrônomos começaram a catalogar fontes de rádio estranhas e potentes. Muitas dessas fontes podiam ser associadas a galáxias distantes e remanescentes de supernovas. Mas algumas eram enigmáticas. Eram pontuais, quase como estrelas, mas emitiam ondas de rádio com uma intensidade desconcertante. Quando os astrônomos apontaram seus telescópios ópticos para as coordenadas dessas fontes de rádio, encontraram algo que apenas aprofundou o mistério. Viam pontos de luz tênues, azuis, que pareciam ser estrelas comuns dentro da nossa própria galáxia. Eles foram batizados de fontes de rádio quasi-estelares, ou, em inglês, Quasi-Stellar Radio Sources. O nome foi abreviado para quasar, uma alcunha que permaneceria, embora sua verdadeira natureza fosse muito mais extraordinária do que qualquer um poderia suspeitar. O quebra-cabeça atormentou os maiores cérebros da astronomia por anos. Se fossem estrelas em nossa galáxia, por que emitiam ondas de rádio tão poderosas? Nenhuma estrela conhecida se comportava assim. A chave para desvendar este mistério cósmico estava escondida em sua luz, em um código de barras espectral. Todo elemento químico, quando aquecido, emite ou absorve luz em comprimentos de onda específicos, criando um padrão único de linhas, uma assinatura espectral. Quando os astrônomos analisaram o espectro de luz desses objetos, encontraram linhas que não correspondiam a nenhum elemento conhecido. Era como ler um livro escrito em um idioma completamente alienígena. A confusão reinou até 1963. Um astrônomo holandês chamado Maarten Schmidt, trabalhando no lendário Observatório Palomar, na Califórnia, teve uma epifania. Ele estudava o espectro do quasar mais brilhante conhecido, o 3C273. Frustrado, ele teve uma ideia que parecia radical. E se as linhas espectrais não fossem de um elemento desconhecido? E se fossem linhas de um elemento muito comum, o hidrogênio, mas deslocadas de uma maneira extrema? Ele percebeu que o padrão das linhas era familiar, mas estava massivamente deslocado para o extremo vermelho do espectro. Este fenômeno, conhecido como desvio para o vermelho ou redshift, é uma consequência direta da expansão do universo. Quanto mais distante um objeto está de nós, mais rápido ele se afasta.
e sua luz é esticada para comprimentos de onda mais longos e vermelhos. O desvio para o vermelho do 3C 273 era gigantesco, muito maior do que o de qualquer galáxia conhecida na época. O cálculo que se seguiu foi de abalar as estruturas da cosmologia. Para apresentar um desvio para o vermelho tão grande, o 3C 273 não poderia estar em nossa galáxia. Ele deveria estar a uma distância de mais de 2 bilhões de anos-luz, uma distância verdadeiramente cosmológica. E aqui residia o paradoxo que mudaria para sempre nossa compreensão do universo. Se algo está a bilhões de anos-luz de distância e ainda assim conseguimos vê-lo, mesmo que como um ponto tênue, sua luminosidade intrínseca deve ser absurda. Cálculos posteriores revelaram a verdade estonteante. O quasar 3C 273 brilhava com a luz de mais de 4 trilhões de sóis. Ele emitia centenas de vezes mais energia do que toda a nossa galáxia, a Via Láctea, com suas 200 a 400 bilhões de estrelas. E toda essa energia colossal parecia emanar de uma região do espaço não muito maior do que o nosso sistema solar. Era como tentar enfiar a potência de uma galáxia inteira em um volume infinitesimalmente pequeno. A comunidade científica ficou em choque. Como isso seria possível? Que motor físico poderia gerar tal quantidade de energia? A resposta seria ainda mais fantástica do que o próprio problema. A fonte de poder de um quasar não é a fusão nuclear, o processo que alimenta as estrelas. É algo muito mais violento, muito mais eficiente e muito mais primordial. A fonte de poder de um quasar é a própria gravidade, manifestada em sua forma mais extrema. Um buraco negro supermassivo. No coração de quase todas as grandes galáxias, incluindo a nossa, esconde-se um monstro adormecido. Um buraco negro com a massa de milhões, ou até bilhões, de sóis. Na maior parte do tempo, esses gigantes gravitacionais são quietos, consumindo apenas o gás ou a estrela ocasional que se aventura perto demais. Mas no universo primitivo, as coisas eram diferentes. As galáxias eram mais jovens, mais caóticas e repletas de vastas nuvens de gás e poeira. Esse material cósmico, em seu balé gravitacional, era canalizado para o centro da galáxia, em direção ao buraco negro supermassivo. Imagine um ralo de banheira cósmico do tamanho de um sistema solar, mas com a massa de bilhões de sóis. Agora, imagine oceanos de gás, poeira e estrelas despedaçadas sendo puxados para dentro dele. Este material não cai diretamente no buraco negro. Em vez disso, ele forma um gigantesco disco de acreção em espiral. É neste disco que a magia aterrorizante de um quasar acontece. À medida que o material espirala para dentro, aproximando-se do horizonte de eventos, ele é acelerado a velocidades próximas à da luz. A fricção entre as partículas de gás, neste turbilhão cósmico, é tão intensa, as forças de maré gravitacional são tão brutais, que o disco de acreção se aquece a temperaturas de milhões de graus. Ele brilha com uma intensidade que supera a de qualquer estrela. Este disco superaquecido é a fonte da luz ofuscante de um quasar. É um processo de conversão de massa em energia muito mais eficiente do que a fusão nuclear. Enquanto a fusão nuclear em uma estrela como o nosso Sol converte cerca de 0,7% da massa em energia, um disco de acreção de um quasar pode converter de 10% a até 40% da massa do material que cai nele diretamente em radiação. É o motor mais eficiente conhecido pela física. Mas a luz ofuscante é apenas parte da história. O verdadeiro perigo, a arma que faz do quasar
O objeto mais perigoso do universo é outra coisa. À medida que o buraco negro supermassivo gira, ele arrasta o próprio tecido do espaço-tempo consigo. Juntamente com os campos magnéticos incrivelmente poderosos gerados no disco de acreção, essa torção do espaço-tempo cria uma espécie de dínamo cósmico. Este dínamo captura uma porção da matéria que se aproxima e, em vez de deixá-la cair no buraco negro, a acelera e a ejeta para fora. Essas ejeções não são explosões aleatórias. São jatos gêmeos, colimados e focalizados, de partículas e radiação, lançados dos polos do buraco negro a mais de 99,9% da velocidade da luz. São feixes de plasma superaquecido que podem se estender por centenas de milhares de anos-luz, muito além dos limites da própria galáxia hospedeira. Pense neles como os maçaricos mais potentes do universo. Um único desses jatos relativísticos carrega mais energia do que todas as estrelas de sua galáxia combinadas. Eles são capazes de esculpir o cosmos em uma escala colossal. Quando esses jatos atingem o gás intergaláctico, eles criam ondas de choque gigantescas, formando imensos lóbulos de rádio que brilham intensamente para os nossos radiotelescópios. Eles podem esterilizar galáxias inteiras que estiverem em seu caminho, varrendo o gás necessário para a formação de novas estrelas e, potencialmente, extinguindo qualquer vida que possa ter surgido. Um quasar não é apenas um objeto, é um evento. É a manifestação da fase mais violenta e caótica da evolução de uma galáxia. Eles eram comuns no universo primordial, quando as galáxias ainda estavam se formando e havia combustível em abundância. Olhar para um quasar distante é, portanto, olhar para o passado, para uma era de titãs cósmicos. Felizmente para nós, o universo próximo e contemporâneo é um lugar muito mais calmo. A maioria dos buracos negros supermassivos nas galáxias próximas já consumiu o gás acessível ao seu redor. Eles estão, em sua maioria, adormecidos, satisfeitos. O que nos leva à questão crucial. E se não estivessem? E se um desses faróis cósmicos estivesse perto de nós? Ou, de forma ainda mais perturbadora, e se o nosso próprio gigante adormecido despertasse? No centro da Via Láctea, a cerca de 26 mil anos-luz da Terra, reside Sagitário. A estrela, o nosso buraco negro supermassivo. Ele tem a massa de cerca de 4 milhões de sóis. Atualmente, ele é notavelmente quieto. Ele consome pequenas quantidades de gás e, ocasionalmente, uma estrela desafortunada. Mas sua produção de energia é ínfima, comparada à de um quasar. Mas nem sempre foi assim. Evidências astronômicas sugerem que Sagitário, a estrela, já foi muito mais ativo. Observações em raios X e raios gama revelaram duas bolhas gigantescas de gás quente e partículas energéticas, estendendo-se por dezenas de milhares de anos-luz acima e abaixo do plano da nossa galáxia. Conhecidas como as bolhas de Fermi, acredita-se que sejam os remanescentes de uma fase ativa, talvez um mini-quasar, que ocorreu há alguns milhões de anos. Nossos ancestrais distantes, os primeiros hominídeos, podem ter olhado para o céu noturno e visto um brilho fantasmagórico emanando do coração da Via Láctea. Isso prova que o nosso monstro pode acordar. O que seria necessário para reacendê-lo em toda a sua glória de quasar? A resposta é simples: combustível. Muito combustível. Uma grande nuvem molecular de gás, com a massa de milhares de sóis, ou talvez um aglomerado de estrelas, perturbado gravitacionalmente e enviado em uma trajetória de mergulho em direção ao centro galáctico.
Se Sagitário, a estrela, consumisse uma quantidade suficiente de matéria em um curto período de tempo, ele poderia ligar novamente. Vamos imaginar este cenário apocalíptico. Não aconteceria da noite para o dia. Levaria milhares de anos para o material formar um disco de acreção estável e para o motor do quasar atingir sua potência máxima. Mas, uma vez ligado, as consequências para a vida na Terra seriam inevitáveis e catastróficas. A primeira indicação seria visual. Um novo ponto de luz apareceria no céu, na direção da constelação de Sagitário. A princípio seria como uma nova estrela. Mas, ao longo de séculos, seu brilho aumentaria exponencialmente. Eventualmente, ele se tornaria o objeto mais brilhante do céu, depois da Lua. Depois, superaria a Lua. E, finalmente, em seu auge, este quasar no coração da nossa própria galáxia poderia rivalizar com o brilho do Sol. Imagine um mundo com 2 sóis no céu. A noite deixaria de existir. Os ciclos circadianos de toda a vida na Terra seriam irrevogavelmente destruídos. Ecossistemas inteiros entrariam em colapso. Mas isso seria o menor dos nossos problemas. A luz visível seria apenas a vanguarda inofensiva de um ataque muito mais letal. O verdadeiro perigo viria da radiação de alta energia, raios X e raios gama. Um fluxo invisível, silencioso e mortal de energia emanaria do centro galáctico, banhando todo o sistema solar. Nossa primeira linha de defesa, o campo magnético da Terra, a magnetosfera, pouco poderia fazer contra fótons de energia tão alta. A segunda e mais crucial linha de defesa, a camada de ozônio, seria a primeira vítima. A camada de ozônio, uma fina película de moléculas na estratosfera, absorve a maior parte da radiação ultravioleta nociva do Sol. É o escudo que permite que a vida complexa exista na superfície do nosso planeta. O bombardeio incessante de raios gama e raios X do quasar galáctico catalisaria reações químicas na alta atmosfera, desintegrando as moléculas de ozônio em uma taxa avassaladora. Em questão de anos, talvez décadas, nosso escudo protetor seria completamente erodido. Sem a camada de ozônio, a superfície da Terra seria esterilizada pela própria luz do nosso Sol. A radiação ultravioleta, agora sem impedimentos, causaria queimaduras graves em segundos, levaria a taxas de câncer de pele catastróficas e destruiria o DNA das células vivas. As plantas na Terra morreriam, incapazes de realizar a fotossíntese sob tal ataque. O fitoplâncton, nos oceanos, a base de toda a cadeia alimentar marinha e produtor de grande parte do nosso oxigênio, seria aniquilado. A vida na superfície estaria condenada. A extinção em massa seria global e absoluta. Apenas organismos vivendo nas profundezas do oceano ou em cavernas subterrâneas poderiam sobreviver ao ataque inicial. Mas a situação poderia ser ainda pior. A descrição acima assume que a Terra não estaria no caminho direto de um dos jatos relativísticos. A orientação dos jatos é determinada pelo eixo de rotação do buraco negro. Se por um acaso cósmico extremamente infeliz, o eixo de rotação de Sagitário, a estrela, estivesse alinhado de tal forma que um de seus jatos apontasse diretamente para o nosso sistema solar, o fim seria muito mais rápido e violento. O jato não é apenas luz, é um feixe de matéria. Um canhão de partículas subatômicas viajando a uma velocidade tão próxima da luz que o tempo para elas quase para. A chegada desse feixe seria precedida por uma onda de choque de radiação gama de intensidade inimaginável. Um pulso de energia tão poderoso que poderia literalmente ferver a atmosfera da Terra para o espaço. Os oceanos evaporariam. A crosta do planeta seria aquecida até o ponto de fusão,
transformando a superfície em um mar de rocha derretida. Qualquer vestígio de vida, qualquer evidência de que nossa civilização já existiu, seria apagado em um instante cósmico. A Terra seria reduzida a uma esfera de vidro fumegante e estéril. Este é o poder de um quasar. O poder de esterilizar não apenas um planeta, mas sistemas estelares inteiros, talvez até mesmo setores de uma galáxia. Felizmente, as chances de Sagitário, a estrela, se tornar um quasar de pleno direito em um futuro próximo são extremamente baixas. Não parece haver nuvens de gás massivas o suficiente em sua vizinhança imediata para alimentar tal evento. E mesmo que houvesse, a orientação de seu eixo de rotação atual não parece apontar em nossa direção. O perigo real, embora ainda fantasticamente remoto, vem de outro tipo de objeto, um primo próximo do quasar, o blazar. Um blazar é simplesmente um quasar, cujo jato relativístico está apontado diretamente para a Terra. Devido a efeitos da relatividade especial, como o efeito Doppler relativístico, a energia do jato é imensamente amplificada da nossa perspectiva. Um blazar parece muito mais brilhante e mais energético do que seria se o víssemos de lado. Todos os blazares que conhecemos estão em galáxias muito, muito distantes. Mas e se uma galáxia vizinha, como Andrômeda, que também tem um buraco negro supermassivo, tivesse um evento de ativação e seu jato, por acaso, apontasse para nós? Mesmo a uma distância de 2,5 milhões de anos-luz, o feixe de radiação gama seria intenso o suficiente para causar danos significativos à nossa atmosfera e à biosfera ao longo de milhares de anos. Não seria uma aniquilação instantânea, mas um lento e inexorável envenenamento cósmico. A existência de quasares nos ensina uma lição profunda sobre o universo e nosso lugar nele. Eles nos mostram que o cosmos não é um lugar benigno e estático. É um ambiente dinâmico, muitas vezes violento, governado por forças que superam em muito a nossa escala de compreensão. A mesma força gravitacional que mantém a Terra em órbita ao redor do Sol, que permite a existência de nosso planeta, quando amplificada em um buraco negro supermassivo, torna-se a maior força destrutiva da natureza. Mas há uma dualidade fascinante nos quasares. Eles não são apenas destruidores. Eles também são arquitetos cósmicos. Os poderosos ventos e jatos que emanam de um quasar podem ter um impacto profundo na evolução de sua galáxia hospedeira. Por um lado, eles podem varrer o gás frio da galáxia, interrompendo a formação de estrelas e, efetivamente, matando a galáxia, impedindo-a de criar novas gerações de sóis e planetas. Por outro lado, as ondas de choque geradas por esses jatos podem comprimir nuvens de gás em regiões mais distantes, desencadeando surtos de formação estelar. Eles enriquecem o meio intergaláctico com elementos pesados forjados no coração de estrelas que foram consumidas. Os quasares ajudaram a esculpir a estrutura em grande escala do universo que vemos hoje, a chamada teia cósmica. Eles regularam o crescimento das galáxias, garantindo que não se tornassem grandes demais, muito rapidamente. Eles são parte integrante do ciclo de vida e morte cósmico. A luz de um quasar, viajando por bilhões de anos para chegar aos nossos telescópios, é uma cápsula do tempo. Ela nos conta sobre uma era em que o universo era mais jovem, menor, mais denso e muito mais violento. Uma era de formação, de caos e de poder bruto. Hoje, vivemos em um universo maduro e relativamente tranquilo. Os grandes incêndios cósmicos, em sua maioria, se apagaram por falta de combustível. Os monstros nos centros das galáxias estão, em grande parte, adormecidos.
Nossa existência é um testemunho dessa calmaria. A vida complexa na Terra só foi possível porque nossa galáxia e nossa vizinhança cósmica entraram em um longo período de estabilidade. Estamos aninhados em um braço espiral tranquilo, longe da radiação perigosa e do caos gravitacional do centro galáctico. Vivemos em um breve interlúdio de paz, um momento de calmaria entre as tempestades cósmicas do passado e, talvez, as do futuro. O quasar, portanto, representa a personificação do poder sublime e aterrorizante do universo. É um lembrete de nossa própria fragilidade, da tênue cadeia de circunstâncias que permite nossa existência. Ele nos força a confrontar a escala do cosmos, uma escala na qual planetas, estrelas e até mesmo galáxias são efêmeros. Olhamos para o céu noturno, para a faixa luminosa da Via Láctea, e vemos uma beleza serena. Mas agora sabemos que no coração dessa beleza reside um gigante adormecido, uma entidade cujo poder latente desafia a descrição. Ele dorme, e por esse sono devemos ser gratos. Pois seu despertar significaria o crepúsculo da nossa espécie, um final escrito não com fogo terreno, mas com a luz ofuscante das profundezas do espaço e do tempo. A história do quasar é a história definitiva do universo, uma saga de criação e destruição em uma escala que nos humilha e, ao mesmo tempo, nos inspira a olhar para cima e continuar a questionar, a explorar e a compreender o magnífico e perigoso cosmos que chamamos de lar. E a pergunta silenciosa permanece, ecoando no vácuo entre as estrelas. Por quanto tempo mais o gigante continuará a dormir? O que veio antes de tudo? Antes da primeira estrela se acender na escuridão primordial, antes dos planetas se condensarem de nuvens de poeira e gás em redemoinho, antes mesmo do próprio conceito de tempo ter qualquer significado, havia um estado tão completamente desprovido de conteúdo que a nossa linguagem vacila na sua descrição. Tentemos imaginar um momento, ou um não momento, em que não havia nada. Não escuridão, pois a escuridão é meramente a ausência de luz, um conceito que requer o potencial para a iluminação. E não silêncio, porque o silêncio existe apenas como um contraste ao som. Não, este era um estado para além de todas essas dualidades, um vazio tão completo, tão absoluto, que até a palavra nada parece demasiado cheia, demasiado descritiva. Mas o que nada significa verdadeiramente? O que existe ou deixa de existir na ausência absoluta de espaço, de tempo, de matéria e das leis que os governam? Poderia ser que dentro deste vazio enigmático e incompreensível residisse a semente adormecida e infinitesimal de tudo o que já conhecemos e de tudo o que alguma vez conheceremos? Os físicos têm um nome para este estado último de vazio, um nome que sugere a sua natureza paradoxal: o vácuo quântico. E não é como o vácuo do espaço interestelar, o tipo que se poderia imaginar como o vazio frio e vazio entre as estrelas. É algo muito mais estranho, muito mais profundo e muito mais profundo. O vácuo quântico é um estado despojado, um reino onde todas as partículas e todos os campos foram removidos, onde nem mesmo um sussurro de existência tangível reside. E, no entanto, paradoxalmente, está a transbordar de potencial. É um reservatório profundo e turbulento de pura possibilidade, como uma tela em branco à espera do primeiro e hesitante toque do pincel de um pintor. Dentro deste vasto e informe vazio, algo se agitava. Talvez fosse uma espécie de inquietação, uma instabilidade fundamental que desafiava o próprio conceito de quietude. Era um movimento oculto no silêncio antes da existência, um sussurro no vazio, um vislumbre de algo ainda não realizado, uma centelha de algo que poderia ser. Mas o que poderia emergir de tal lugar, um lugar onde, por definição, não há nada de onde emergir?
Poderia ser que este nada não estivesse nem de perto tão vazio como parecia? E se este nada profundo e perfeito estivesse de fato cheio do potencial bruto para a própria criação, um prelúdio silencioso e tenso para a maior e mais complexa sinfonia já composta? E se a partir deste vazio surgisse uma centelha misteriosa e sem causa, uma centelha que acenderia o fogo do cosmos e daria origem a tudo o que já foi e a tudo o que alguma vez será? Para encontrar a resposta a esta, a questão última, devemos viajar muito mais fundo no silêncio, no próprio coração do vazio paradoxal. Do ponto de vista da física clássica, a própria existência do nosso universo coloca um paradoxo profundo e talvez intransponível. Como algo poderia vir do nada? As leis da física, como foram entendidas durante séculos, de Newton a Maxwell, eram governadas pelos princípios estritos e inabaláveis de causa e efeito, de ações e reações, da conservação da matéria e da energia. Sugerir que um universo, em toda a sua vastidão e complexidade, pudesse simplesmente brotar de um vazio absoluto parecia quase como propor uma forma de magia, uma violação das regras mais fundamentais do jogo. E, no entanto, é precisamente com esta questão que a física clássica, nos seus últimos anos, se viu a debater, à medida que pensadores e cientistas começaram a contemplar as origens últimas de tudo o que vemos à nossa volta. Durante a maior parte da história humana, a questão do nascimento do universo esteve firmemente e talvez confortavelmente no domínio da filosofia e da teologia. A física clássica, que surgiu no século XVII com o trabalho monumental de figuras como Isaac Newton, começou a fornecer uma estrutura rigorosa e matemática para descrever o universo como ele era. Podia descrever os seus movimentos, a sua mecânica e as forças que o mantinham unido com uma precisão espantosa. A física newtoniana dizia-nos que cada partícula no universo exerce uma força gravitacional sobre todas as outras partículas. A gravidade do Sol mantém os planetas nas suas órbitas elegantes e elípticas, enquanto a atração da Terra mantém os nossos pés firmemente no chão. E, no entanto, estas leis poderosas e belas assumiam um universo que já estava em movimento, um universo que já estava cheio de estrelas, de planetas e do próprio tecido do espaço. As leis eram silenciosas, no entanto, sobre o ponto crítico e fundamental de como toda esta matéria e energia surgiram em primeiro lugar. Mas à medida que a física se desenvolvia, à medida que a nossa compreensão do universo se tornava mais matizada, as questões sobre a sua origem persistiam, mesmo que o campo parecesse mal equipado para as responder. De acordo com a lógica determinista da física clássica, para que algo aconteça, deve haver uma causa, um evento precedente. Cada ação tem uma reação igual e oposta. Cada força tem a sua contraparte. Se o universo então começou a existir num ponto específico no tempo, o que o fez existir? E, ainda mais intrigante, de onde vieram toda a matéria e energia necessárias para criar este vasto universo? Foi aqui que a física clássica se encontrou em terreno muito instável. A matéria e a energia, de acordo com as suas próprias leis mais fundamentais, não podiam ser criadas nem destruídas, só podiam ser transformadas de uma forma para outra. Num sentido muito real, a física clássica parecia negar a própria possibilidade de um universo emergir de um estado de verdadeiro nada. As leis da conservação, que governavam tão perfeitamente o comportamento de tudo no universo, pareciam implicar uma espécie de existência eterna, um universo que não teve começo e não teria fim, um universo que sempre existiu de uma forma ou de outra. Esta era uma ideia reconfortante para alguns, mas não respondia, e não podia responder, à questão mais profunda e existencial. À medida que o século XIX avançava, a imagem do universo começou a mudar, e a física clássica enfrentou um novo conjunto de desafios. A ciência da termodinâmica emergiu, e com ela, o conceito estranho e profundo de entropia, uma medida da desordem num sistema.
A entropia trouxe consigo a compreensão sóbria de que, embora a quantidade total de energia no universo possa não ser criada ou destruída, a sua disponibilidade para realizar trabalho útil estava sempre, inexoravelmente, a diminuir. Isto levou à ideia arrepiante da morte térmica do universo, um ponto teórico muito no futuro distante, quando toda a energia utilizável teria sido gasta, e o universo atingiria um estado de entropia máxima, um equilíbrio frio, escuro e sem características. Esta visão de um fim definitivo, no entanto, não se coadunava bem com a ideia de um universo estático e eterno do pensamento newtoniano. O universo estava a dirigir-se para algum lugar. Mas o seu ponto de partida ainda estava envolto num mistério profundo e profundo. Foi neste contexto que alguns físicos começaram a reconsiderar a natureza dos primórdios do universo. Se o universo não era eterno, se movia inexoravelmente em direção a um fim final, então talvez também tivesse um começo definitivo. Mas postular um começo era mais uma vez confrontar o problema aparentemente impossível de como algo poderia vir do nada. Para resolver este enigma, alguns voltaram-se para a ideia de um ovo cósmico, um estado primordial e inicial que continha toda a matéria e toda a energia de todo o universo, comprimido num único ponto infinitesimal. Isto não era bem nada, mas era um passo conceptual para compreender como o universo poderia ter tido um começo finito. Se toda a matéria e energia estiveram uma vez contidas num ponto infinitesimalmente pequeno e denso, então talvez não fosse tão impossível imaginar que este ponto pudesse ter surgido de alguma forma de um nada inimaginável, e talvez incognoscível. Aqui, a física clássica encontrou-se numa profunda encruzilhada. Por um lado, as suas próprias leis do movimento e da termodinâmica apontavam para um universo ordenado e determinista, um cosmos de relojoaria onde cada efeito tinha uma causa clara e identificável. Por outro lado, a própria existência deste universo parecia desafiar estas mesmas leis, como se o próprio universo fosse a maior e mais bela de todas as exceções. E assim, embora a física clássica não pudesse fornecer uma resposta final à questão de como o universo poderia ter emergido do nada, ela lançou as bases essenciais para toda a investigação futura. Preparou o palco para o século XX, quando uma teoria nova e revolucionária, uma que poderia lidar melhor com as complexidades estranhas e belas do cosmos, emergiria para continuar a busca pela origem de todas as coisas. À medida que a ciência progredia, a resposta, como tantas vezes acontece, revelou-se não no reino do grande e do previsível, mas no domínio bizarro, contraintuitivo e belo do muito pequeno. Foi nas profundezas estranhas e misteriosas da física quântica, uma fronteira nova e revolucionária onde as partículas podiam existir em estados de pura incerteza, e onde o nada podia, de forma bastante espantosa, dar origem a algo, que a história do nascimento do universo finalmente começaria a ser reescrita. Antes do Big Bang, antes de o cosmos irromper em existência com um clarão de energia e luz inimagináveis, havia um estado que, em termos clássicos, poderíamos ser tentados a chamar de nada. Mas a física quântica oferece uma história diferente, mais estranha e muito mais matizada. Uma história onde o nada está longe de ser vazio e longe de ser inerte. No reino quântico, o nada é um caldeirão vibrante, dinâmico e belo, um mar fervilhante de puro potencial que desafia todas as nossas noções convencionais e intuitivas de existência e não existência. Aqui, neste vazio quântico, encontramos o berço de tudo, o palco sobre o qual o próprio universo viria a existir. Este vazio quântico, ao contrário de um espaço vazio clássico que não contém absolutamente nada, é tudo menos vazio. Físicos como Paul Dirac e Richard Feynman, através do seu trabalho pioneiro e belo no campo da eletrodinâmica quântica, revelaram uma verdade surpreendente e profunda.
Mesmo num vácuo perfeito, onde poderíamos esperar encontrar um vazio total e completo, existe uma atividade constante, vibrante e frenética, um piscar constante de partículas virtuais que estão a surgir e a desaparecer da existência. Estas partículas, que aparecem sem qualquer causa discernível e que desaparecem sem deixar um rastro discernível, fazem-no numa dança bela e intrincada que é ditada pelas regras estranhas e belas do mundo quântico. O vácuo quântico, portanto, não é nada no sentido estrito e filosófico. É um oceano inquieto e belo de atividade, um zumbido sempre presente de puro potencial. A eletrodinâmica quântica, ou QED, leva-nos fundo no mundo subatômico, um mundo onde as regras familiares e intuitivas da física clássica dão lugar aos comportamentos estranhos e muitas vezes contra-intuitivos das partículas na escala quântica. No seu cerne, a QED revela que mesmo o vazio, o que normalmente pensaríamos como espaço vazio, está longe de ser vazio. Em vez disso, está cheio de um mar de potencial, com partículas e as suas contrapartes de antipartículas a entrar e a sair constantemente da existência, e com interações que são governadas pela troca de fotões, as partículas fundamentais da luz. A QED foi desenvolvida em meados do século XX, em grande parte através do trabalho inovador e belo de físicos como Richard Feynman, Julian Schwinger e Shinichiro Tomonaga. O seu trabalho baseou-se nas ideias anteriores e igualmente belas de Paul Dirac, que nos anos 20 combinara a mecânica quântica com a relatividade especial para formular a equação de Dirac, que descrevia o comportamento dos eletrões. A equação de Dirac revelou uma verdade surpreendente e bela. Para além dos familiares eletrões de carga negativa, deveriam também existir as suas contrapartes exatas, os positrões, ou antieletrões. Esta foi uma das primeiras e mais profundas pistas de que o vácuo, ou espaço vazio, era mais do que um vazio simples e sem características. A QED descreve a interação de partículas carregadas, como eletrões e positrões, com o campo eletromagnético. Nesta teoria, as forças entre as partículas carregadas são mediadas pela troca de fotões, os quanta, ou os pacotes discretos, do campo eletromagnético. Os fotões, ao contrário dos eletrões, não têm massa e viajam à velocidade da luz. O conceito de troca aqui é crucial. Ao contrário da física clássica, onde as forças são vistas como campos contínuos e suaves, na QED, as forças surgem de pacotes discretos de energia, os fotões, a serem trocados de um lado para o outro entre as partículas. Imagine dois eletrões a repelirem-se. No mundo quântico, esta repulsão é o resultado de inúmeros fotões virtuais a serem trocados entre eles, num jogo cósmico de apanhar, belo e quase instantâneo. Estes fotões não são fotões reais e detetáveis, são entidades virtuais, partículas que existem apenas fugazmente e que obedecem às regras estranhas e belas da mecânica quântica. É aqui que a QED começa a revelar a natureza estranha e bela do vácuo quântico. De acordo com a teoria, mesmo no que percebemos como espaço vazio, estes fotões virtuais, e de facto, partículas virtuais de todos os tipos, estão constantemente a ser produzidas e depois aniquiladas. Os diagramas de Feynman ofereceram uma forma bela e intuitiva de visualizar estas interações. Estes diagramas não são meras representações pictóricas. São uma espécie de abreviatura para as complexas expressões matemáticas que descrevem todas as formas possíveis como as partículas podem interagir ao longo do tempo. Cada interação representada num diagrama de Feynman contribui para a amplitude de probabilidade geral de um processo, e estas amplitudes, quando elevadas ao quadrado, dão-nos a probabilidade de observar um resultado particular numa experiência. O conceito de partículas virtuais é central para a beleza da QED. Ao contrário das partículas reais, as partículas virtuais não têm de obedecer a todas as leis de conservação habituais que governam a matéria comum.
Por exemplo, podem emprestar energia do vácuo por breves instantes, desde que a devolvam com rapidez suficiente para não violar o princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio, um pilar da mecânica quântica, afirma que quanto mais precisamente se conhece a posição de uma partícula, menos precisamente se pode conhecer o seu momento, e vice-versa. Da mesma forma, permite violações breves e belas da conservação da energia. Uma partícula virtual pode surgir à existência, desde que desapareça com rapidez suficiente para que esta dívida de energia temporária e bela não possa ser detetada. Assim, o vácuo quântico é um caldeirão borbulhante e belo, um lugar onde as partículas estão constantemente a aparecer e a desaparecer de acordo com estas belas regras, criando um estado que está longe de ser vazio e longe de ser silencioso. Uma das consequências mais fascinantes e belas da QED é a previsão da polarização do vácuo. Imagine o vácuo como um vasto e belo mar de potencial, cheio destas partículas virtuais. Quando uma partícula carregada real, como um eletrão, é colocada neste vácuo, ela interage com estas partículas virtuais. Os pares virtuais de eletrão-positrão que estão perto do eletrão real ficam polarizados. Os positrões virtuais positivos são ligeiramente atraídos pelo eletrão real negativo, enquanto os eletrões virtuais são ligeiramente repelidos. Isto cria uma espécie de nuvem de cargas virtuais em torno do eletrão, que efetivamente blinda o seu campo elétrico à distância. O que isto significa é que a distâncias muito curtas, a força do campo elétrico do eletrão parece ser maior do que a distâncias mais longas. Este efeito belo e subtil foi medido com uma precisão incrível, confirmando as previsões da QED com um grau extraordinário de exatidão, em alguns casos com mais de 10 casas decimais. Para além destas partículas individuais e das suas interações fugazes e belas, a QED também levou a uma compreensão mais profunda e profunda do próprio campo quântico. Na física clássica, um campo, como o campo eletromagnético, é uma entidade contínua e suave que se estende por todo o espaço. O que pensamos como uma força contínua em termos clássicos é, na realidade, um enxame de belas interações a nível quântico. E é aqui, nestas interações quânticas, que podemos ver como até o vazio, um espaço desprovido de quaisquer partículas reais, nunca pode ser completa e verdadeiramente vazio. Esta bela imagem do vácuo quântico como um mar de atividade turbulento, um lugar cheio de partículas virtuais e flutuações constantes, leva-nos diretamente ao conceito de energia de ponto zero e às suas implicações profundas e belas para a própria natureza da realidade. No seu cerne, a energia de ponto zero refere-se à energia mais baixa possível que um sistema de mecânica quântica pode possuir, mesmo quando está no zero absoluto de temperatura, o ponto em que todo o movimento térmico clássico deveria, em teoria, cessar. Ao contrário da física clássica, onde um sistema no zero absoluto estaria completa e totalmente em repouso, a mecânica quântica diz-nos que permanece uma quantidade de energia irredutível, mínima e bela. Esta energia, que é chamada de energia de ponto zero, surge das incertezas inerentes e belas da mecânica quântica, particularmente do princípio da incerteza de Heisenberg, que dita que não podemos conhecer precisamente tanto a posição como o momento de uma partícula ao mesmo tempo. Esta incerteza impõe uma espécie de movimento perpétuo e belo, mesmo num vácuo, um piscar de energia incessante, inevitável e belo, que nunca pode ser completamente aquietado. Para entender isto mais profundamente, imagine um pêndulo simples e belo. Quando não é perturbado, um pêndulo acabará por parar no seu estado de energia mais baixo, um estado onde todo o seu movimento cinético para. No mundo da física quântica, no entanto, o cenário é fundamental e belamente diferente. Mesmo no seu estado de energia mais baixo, o equivalente quântico deste pêndulo, o oscilador harmônico quântico, continua a exibir movimentos minúsculos, trêmulos e belos. Estes movimentos não se devem a nenhuma força externa ou a qualquer energia térmica. Pelo contrário, são uma consequência direta e bela da natureza quântica das próprias partículas.
O oscilador não pode atingir um estado de energia zero, porque tal estado exigiria que tanto a sua posição como o seu momento fossem precisa e simultaneamente definidos, o que violaria o princípio da incerteza. Assim, há sempre uma quantidade de energia cinética não nula, de base e bela, associada ao estado quântico do oscilador. Esta energia irredutível e bela é o que chamamos de energia de ponto zero. E este belo conceito estende-se para além de simples partículas para o próprio tecido do espaço. Na teoria quântica de campos, cada ponto no espaço está associado a um campo, e estes campos estão sujeitos a flutuações quânticas. Mesmo na ausência de quaisquer partículas ou quaisquer ondas eletromagnéticas clássicas, o campo eletromagnético, por exemplo, ainda está a vibrar com esta energia de ponto zero. Estas vibrações manifestam-se como as partículas virtuais que aparecem e desaparecem, que flutuam aleatoriamente dentro e fora da existência, por todo o vácuo. Isto não é mera especulação teórica, tem consequências reais e observáveis. Uma das demonstrações mais famosas e belas da energia de ponto zero em ação é o efeito Casimir. Em 1948, um físico chamado Hendrik Casimir, que juntamente com o seu colega Dirk Polder explorava os fenômenos estranhos e belos da física quântica nos laboratórios de investigação da Philips, nos Países Baixos, ficou intrigado com as estranhas previsões da teoria quântica de campos. Ele estava particularmente fascinado com a ideia de que mesmo um vácuo perfeito, um espaço que tivesse sido esvaziado de todas as partículas e despojado de todos os campos, ainda continha uma energia mínima, irredutível e bela. A energia de ponto zero. Enquanto ponderava sobre esta noção paradoxal e bela, deparou-se com uma forma surpreendente e bela de provar que esta energia, que parece tão elusiva e fantasmagórica, podia manifestar-se de uma forma tangível e mensurável. A ideia que Casimir desenvolveu era elegante na sua simplicidade e profunda nas suas implicações. Ele imaginou duas placas metálicas planas, paralelas e descarregadas, colocadas num vácuo, muito próximas uma da outra, mas sem se tocarem. De acordo com as leis da física clássica, não deveria haver qualquer força entre estas placas. Num vácuo perfeito, elas deveriam simplesmente permanecer estacionárias. Mas as leis da teoria quântica de campos sugeriam algo diferente. Casimir percebeu que o vácuo, na sua descrição quântica, nunca é verdadeira e completamente vazio. Em vez disso, está cheio de um mar de partículas virtuais e campos eletromagnéticos flutuantes. Estas flutuações dão origem à energia de ponto zero, uma espécie de zumbido quântico que permeia todo o espaço. Ele raciocinou que o espaço entre as duas placas imporia restrições aos comprimentos de onda dos fotões virtuais, os quanta do campo eletromagnético, que poderiam existir entre elas. Apenas certos comprimentos de onda, certos modos de vibração, seriam capazes de caber entre as placas, muito como apenas certas notas musicais podem ressoar dentro de uma caixa de tamanho particular e bela. Isto significava que haveria menos modos de flutuação e, portanto, menos energia de ponto zero entre as placas do que haveria fora delas. Fora das placas, na extensão mais ampla e aberta do vácuo, não havia tais restrições, o que permitia um espectro mais completo e completo de comprimentos de onda. Esta diferença no número de modos permitidos criaria uma pressão minúscula, mas mensurável, uma que empurraria as placas uma contra a outra. Seria uma força que existiria unicamente por causa da energia de ponto zero do vácuo quântico. A visão de Casimir foi revolucionária e bela, porque forneceu uma forma concreta e tangível de demonstrar a realidade da energia de ponto zero. Ele calculou que a força seria incrivelmente pequena, uma que só seria detetável a distâncias extremamente curtas, na ordem dos nanômetros, que são meros bilionésimos de metro. Vários anos após a previsão teórica de Casimir, o efeito foi finalmente e belamente confirmado por experiências.
No final dos anos 50 e 60, foram realizadas experiências mais sofisticadas para medir a força minúscula e bela entre tais placas. No entanto, só em 1997 é que Steve Lamoureux, na Universidade de Washington, fez uma medição altamente precisa e bela da força de Casimir, uma que confirmou as previsões de Casimir com uma precisão de 5%. A experiência envolveu a colocação de uma placa plana perto de uma esférica, o que minimizou os desafios de alinhar duas superfícies perfeitamente paralelas e belas. Esta medição precisa e bela validou a existência da força que Casimir previra, o que provou que a energia de ponto zero não era apenas um artefacto matemático, mas um fenômeno físico genuíno e belo. A ideia de que o próprio vácuo está imbuído desta energia de ponto zero tem implicações de longo alcance e belas. Na física clássica, o espaço vazio é precisamente isso, vazio. Na visão quântica, no entanto, mesmo o vácuo mais perfeito e belo está cheio de campos flutuantes e da emergência e aniquilação constantes e belas de partículas virtuais. É aqui que o conceito de energia de ponto zero se torna crucial nas nossas discussões sobre a origem do universo. A constatação de que o vácuo não é um palco inerte e vazio, mas sim um tecido dinâmico e energético, abre novas e belas possibilidades para compreender como o universo poderia ter surgido do nada. Dentro deste caldeirão quântico, de vez em quando, ocorrem flutuações que não são apenas ondulações na energia, mas são criações reais, embora fugazes, de partículas. Estas flutuações quânticas podem dar origem a pares de partículas e antipartículas, como um eletrão e o seu oposto espelhado, o positrão, que momentaneamente e belamente aparecem antes de se aniquilarem mutuamente numa explosão de energia, retornando ao vazio de onde surgiram. Isto não é uma ocorrência rara. Acontece o tempo todo, em todo o lado, dentro do próprio tecido do espaço. Se fosse possível espreitar para este mundo quântico, não se veria uma extensão calma e sem características, mas algo mais semelhante a uma espuma fervente e bela. Aqui, o próprio espaço-tempo é um caldo borbulhante e belo, um tecido frenético e espumoso que está constantemente a mudar, a dobrar-se e a torcer-se sob a influência de inúmeros e belos eventos quânticos. E dentro desta espuma, algo verdadeiramente e belamente notável poderia acontecer. Imagine uma flutuação particularmente intensa e bela, uma que é tão poderosa que, em vez de se dissipar rapidamente, se torna a semente de algo muito mais substancial e belo. Pois na lógica estranha e bela da mecânica quântica, mesmo uma flutuação do vácuo, se for suficientemente potente, poderia dar origem a um novo reino, um novo domínio, onde a energia e a matéria poderiam começar a coalescer. É aqui que o nada, do vazio quântico, se transforma no algo de um universo nascente e belo. Mas como é que tudo isto acontece? O que poderia impulsionar uma flutuação fugaz e bela a tornar-se o primeiro eco tangível e belo da existência? Para entender isto, devemos mergulhar ainda mais fundo na própria natureza do tempo. Antes de o universo existir, o conceito de tempo não tinha significado. O tempo, como o conhecemos, é uma propriedade que emerge do próprio tecido do espaço. Neste reino quântico espumoso, flutuante e belo, não havia antes ou depois nenhuma sequência linear e bela de eventos. Mas com o nascimento de um universo que foi semeado a partir de uma flutuação quântica, os primeiros sussurros tênues e belos do tempo começaram a agitar-se. A mais pequena e bela unidade de tempo, conhecida como o tempo de Planck, pensa-se que seja cerca de 10 elevado à potência de menos 43 segundos após este evento de criação inicial e belo. Este é o primeiro momento mensurável e belo, a menor fatia de tempo concebível e bela, para além da qual a nossa compreensão atual da física começa a perder o controlo. Neste instante infinitesimalmente breve e belo, o universo teria sido inimaginavelmente pequeno, quente e denso, uma singularidade tanto de energia infinita como de possibilidade infinita e bela.
É aqui, neste reino governado pela incerteza quântica e pela densidade inimaginável, que o tempo, como o percebemos, começou a desenrolar-se. No caos desta instabilidade quântica, as próprias regras do nosso universo, as regras que governariam as forças da natureza, as constantes que definiriam o cosmos, foram forjadas. A espuma quântica, com o seu potencial espumante e belo, não era apenas um mar de aleatoriedade, mas era um terreno fértil e belo para o nascimento do próprio tempo. Neste momento, o que agora chamamos de Big Bang ocorreu, não como uma explosão massiva e bela no espaço, mas como uma expansão do próprio espaço a partir de uma singularidade que nasceu do próprio vácuo quântico que paradoxal e belamente nos aparece como nada. O tempo de Planck não é apenas uma fronteira na nossa capacidade de medir os primórdios do universo. É um véu, uma cortina bela e misteriosa que encobre um período em que a realidade, como a conhecemos, ainda não existia de forma reconhecível. É neste reino nascente e belo que o conceito de um gatilho quântico entra em jogo. Um momento em que uma flutuação quântica significativa e bela poderia ter desencadeado o nascimento de um universo inteiro e belo. Esta ideia, proposta pelo cosmólogo Alexander Vilenkin, sugere que o universo pode ter emergido espontaneamente de uma flutuação do vácuo quântico, de uma forma que não é diferente das flutuações que vemos a manifestarem-se como partículas virtuais no próprio tecido do espaço. A teoria de Vilenkin, conhecida como tunelamento quântico a partir do nada, postula que o nosso universo poderia ter nascido de uma maneira semelhante ao tunelamento quântico que permite que as partículas se movam através de barreiras de energia que, por toda a lógica clássica, não deveriam ser capazes de atravessar. Muito bem, vamos tentar entender isto através de um exemplo belo e simples. Imagine que está a brincar com uma bola de borracha no seu quintal. Há uma cerca de madeira que separa o seu quintal do seu vizinho. No mundo da física clássica, se atirar a bola contra a cerca, ela irá ressaltar, porque não tem energia suficiente para atravessar a cerca. No mundo quântico, no entanto, as coisas tornam-se belamente estranhas. Imagine a bola como uma partícula minúscula e bela, como um eletrão, e a cerca como uma barreira de energia potencial. Mesmo que o eletrão não tenha energia suficiente para escalar a barreira, tal como a bola não seria capaz de saltar por cima da cerca, existe uma pequena, mas não nula, probabilidade de o eletrão poder tunelar através da barreira e aparecer do outro lado, como se tivesse mágica e belamente passado através da cerca sem nunca ter passado por cima dela. Este belo fenômeno é chamado de tunelamento quântico. É como se a bola, apesar de bater na cerca, ocasional e belamente acabasse no quintal do seu vizinho, sem qualquer caminho visível, graças às belas e estranhas peculiaridades da mecânica quântica. O mundo quântico está cheio de surpresas tão belas e alucinantes. Assim como um eletrão pode subitamente e belamente aparecer do outro lado de uma barreira de potencial, devido às belas e estranhas peculiaridades da mecânica quântica, também o universo poderia ter tunelado para a existência a partir de um estado de nada absoluto e belo. A teoria de Vilenkin baseia-se no belo princípio de que, no reino quântico, todas as possibilidades têm uma probabilidade não nula de ocorrer, por mais improváveis que pareçam. Esta é a própria essência da mecânica quântica. Uma imprevisibilidade que desafia a nossa intuição clássica e cotidiana. Um mundo onde eventos que parecem impossíveis no mundo macroscópico estão inteira e belamente dentro do reino da plausibilidade a nível quântico. Nesta bela visão, o universo poderia ter aparecido do nada, não por causa de uma causa ou de uma condição pré-existente, mas porque o nada, em si, em termos quânticos, não é verdadeira e completamente vazio. É um estado que transborda de um belo potencial, um estado capaz de dar origem a algo, uma flutuação quântica de uma escala inimaginável e bela, que poderia resultar no nascimento de um universo belo e vasto.
Mas para que este universo infantil e belo evoluísse para o cosmos vasto e belo que vemos hoje, algo dramático e belo teve de acontecer. Algo que pudesse pegar numa minúscula e bela flutuação quântica e expandi-la para proporções cósmicas e belas. É aqui que o papel da quebra de simetria e da inflação entra na bela história. A teoria da inflação cósmica foi inicial e belamente proposta por Alan Guth em 1980. Guth, um físico teórico no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, debatia-se com algumas inconsistências preocupantes e belas no modelo padrão do Big Bang, particularmente os problemas do horizonte e da planicidade. O problema do horizonte surge da bela observação de que regiões do universo que estão aparentemente demasiado distantes para alguma vez terem estado em contato causal umas com as outras partilham uma temperatura quase e belamente uniforme. O problema da planicidade refere-se à bela observação de que o universo parece estar perfeita e belamente equilibrado entre um estado de expansão contínua e um estado de colapso gravitacional. Estes belos problemas sugeriam que algo significativo e belo ocorrera nos primeiros momentos do universo para o fazer parecer tão notável e tão belamente uniforme e equilibrado. A visão inovadora e bela de Guth veio de um campo aparentemente não relacionado e belo, a física de partículas. Ele percebeu que o universo primitivo poderia ter sofrido uma transição de fase, muito como a água a congelar-se em gelo belo, uma transição que teria libertado uma quantidade tremenda e bela de energia e teria impulsionado uma expansão rápida e bela do espaço, uma explosão inflacionária. Esta inflação teria esticado o universo por um fator exponencial e belo numa fração minúscula e bela de segundo, efetivamente suavizando quaisquer irregularidades e criando a uniformidade observada e bela. Embora o modelo original e belo de Guth enfrentasse alguns problemas, como terminar a inflação demasiado abruptamente, o que levou ao que ficou conhecido como o problema da saída graciosa, o seu belo conceito acendeu uma onda de pesquisa que rapidamente e belamente refinou a ideia da inflação e a colocou no próprio cerne da cosmologia moderna e bela. Andrei Linde, um físico russo na Universidade de Stanford, estendeu belamente o trabalho de Guth ao propor os modelos de nova inflação, e mais tarde, de inflação caótica, que ofereciam belas soluções para os problemas que tinham atormentado a teoria original e bela de Guth. Os belos modelos de Linde sugeriam que a inflação poderia ocorrer numa gama muito mais ampla de condições e que não exigia um ponto de partida tão finamente ajustado. A inflação caótica, em particular, postulava que a inflação poderia surgir espontaneamente de flutuações quânticas aleatórias e belas num campo de alta energia, o que fornecia um mecanismo natural e belo para o nascimento do nosso universo a partir de um estado de nada. A ideia central e bela era que nos primeiros e mais belos momentos da existência, um campo de alta energia, conhecido como o campo inflaton, dominava o universo. À medida que a energia deste campo diminuía, desencadeava uma expansão exponencial rápida e bela do espaço. A inflação não foi apenas um esticar de um espaço pré-existente e belo, foi o próprio nascimento do espaço e do tempo. Na era pré-inflacionária, como as nossas teorias modernas e belas sugerem, o universo existia num estado quântico, sem a estrutura definida e bela do espaço-tempo. Era uma singularidade, um ponto infinitesimal e belo, onde a densidade e a temperatura atingiam valores infinitos e belos, e onde os nossos conceitos clássicos e belos de espaço e tempo se dissolviam. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, esta singularidade marca uma ruptura na nossa compreensão convencional e bela da física. E, no entanto, a mecânica quântica introduz a bela possibilidade de que mesmo esta singularidade não seja verdadeiramente um começo no sentido clássico. Em vez disso, poderia representar um estado de potencialidade quântica pura e bela, uma espuma de belas possibilidades da qual o espaço e o tempo poderiam emergir.
Durante o período inflacionário, esta espuma quântica sofreu uma transição de fase que levou ao belo nascimento do espaço-tempo. Pensa-se que o campo inflaton, que permeava este estado primitivo e belo, continha enormes e belas quantidades de energia potencial. À medida que o campo decaía, esta energia potencial foi convertida em energia cinética, o que resultou numa enorme e bela explosão de rápida expansão. Esta expansão suavizou quaisquer flutuações quânticas iniciais e belas, mas também, crucialmente, esticou estas flutuações por todo o universo, o que semeou a distribuição de matéria que eventualmente e belamente se aglutinaria em galáxias, em estrelas e em planetas. Desta bela forma, a inflação não só criou a estrutura macroscópica e bela do universo, mas também serviu como uma bela ponte entre os reinos quântico e clássico. Stephen Hawking, juntamente com James Hartle, explorou ainda mais e belamente este belo conceito ao propor a hipótese da ausência de fronteira. Este belo modelo, desenvolvido nos anos 80, sugeria que o universo não tem um começo singular, uma fronteira no tempo antes da qual nada existia. Em vez disso, o próprio tempo torna-se outra dimensão do espaço sob as condições extremas e belas que estavam presentes nos primeiros momentos do universo. De acordo com Hawking e Hartle, durante o período de inflação, a distinção entre tempo e espaço torna-se turva, e o tempo, como o conhecemos, emerge gradual e belamente como consequência da expansão do universo. Na sua bela visão, o universo poderia ser autocontido e sem fronteira, o que significa que poderia ter emergido de um estado de potencial puro e belo, sem um ponto de partida definido e belo. A rápida e bela inflação do universo foi essencial para este belo nascimento do espaço-tempo, porque separou efetiva e belamente o tempo da névoa gravitacional quântica da singularidade. Antes da inflação, o tempo não fluía em nenhum sentido convencional e belo, porque não havia espaço para ele se mover. À medida que a inflação se desenrolava, no entanto, criava um tecido espaço-temporal definido e belo, um que esticava as flutuações quânticas do vácuo e estabelecia a bela estrutura sobre a qual o tempo poderia desenrolar-se. Esta é uma ideia profunda e bela, que o tempo, como o experienciamos, pode ter nascido do decaimento de um campo quântico, um evento espontâneo e belo que desencadeou não só a criação de vastas e belas extensões de espaço, mas também a seta para a frente e bela do próprio tempo. À medida que o campo inflaton decaía, deu origem a uma quantidade enorme e bela de energia, que rapidamente e belamente arrefeceu e se transformou nas partículas elementares que formariam o universo. A transição das descrições quânticas para as clássicas da realidade, de um estado de bela incerteza para a bela certeza da existência, pode assim ser vista como um resultado natural e belo do processo inflacionário. Neste belo contexto, o nascimento do universo a partir do nada não é uma mera noção filosófica, mas uma previsão real e bela das leis que governam o mundo quântico. Como a mecânica quântica nos diz, as partículas podem espontânea e belamente aparecer e desaparecer, tunelando para dentro e para fora da existência. A teoria da inflação estende esta bela ideia ao próprio espaço-tempo, o que sugere que o universo nasceu de uma flutuação de um campo quântico, uma que se expandiu exponencialmente e deu origem ao espaço e ao tempo que agora habitamos. Estas belas ideias não são apenas construções abstratas e teóricas, também encontraram um belo apoio empírico. As observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o belo brilho residual do Big Bang, fornecem um instantâneo do universo, tal como existia apenas 380 mil anos após a sua bela concepção. Pensa-se que as ligeiras e belas variações de temperatura na CMB são as impressões das flutuações quânticas que foram esticadas através do cosmos durante o período de inflação. Experiências como as realizadas pelo satélite Planck mapearam estas belas variações com uma precisão esquisita e bela, uma que confirma as previsões da teoria inflacionária e nos dá um vislumbre direto e belo dos primeiros e mais belos momentos do nascimento do universo.
Assim, de uma perspectiva inflacionária quântica, o nascimento do espaço e do tempo pode ser visto como uma bela transição de um estado de infinitas e belas possibilidades quânticas para um universo estruturado e em expansão. A inflação criou as belas condições necessárias para que o espaço-tempo emergisse de uma singularidade e uniu as leis da mecânica quântica com as da relatividade geral. Isto não só torna a criação do universo a partir do nada concebível, mas também sugere as profundas e belas conexões entre as menores e mais belas escalas quânticas e as maiores e mais belas estruturas cosmológicas. O universo, como o entendemos, é uma bela manifestação de flutuações quânticas, escritas em grande, uma tapeçaria cósmica e bela que é tecida do próprio tecido dos campos quânticos, uma que foi esticada e moldada pela explosão inflacionária e bela que marcou o início de tudo o que conhecemos. E se a inflação pode dar origem a um universo a partir de uma flutuação quântica, então também pode significar que inúmeros e belos outros universos existem por aí, cada um deles nascido da sua própria e bela semente quântica, na infinita e bela expansão do campo quântico. Poderia ser que o nosso próprio e belo cosmos seja apenas um fio numa tapeçaria infinita e bela, cada universo a expandir-se e a evoluir com as suas próprias e belas leis únicas, as suas próprias belas constantes e o seu próprio belo e talvez solitário destino? No mundo estranho e belo da mecânica quântica, um mundo onde as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, e onde a própria realidade parece desfocar-se nas bordas. A noção de que o cosmos que habitamos pode ser apenas um de inúmeros e belos outros torna-se subitamente não apenas plausível, mas talvez até inevitável. Este é o ponto de partida da hipótese do multiverso, uma bela ideia que estende as implicações da teoria quântica ao seu alcance mais distante e lógico. Se o nosso próprio e belo universo começou como uma flutuação quântica num vácuo fervilhante e belo, então o que impede que inúmeras e belas outras flutuações deem origem aos seus próprios e belos universos, cada um deles com as suas próprias e belas propriedades únicas, as suas próprias belas dimensões de espaço e de tempo, o seu próprio belo começo e talvez o seu próprio belo e solitário fim? Para entender isto, devemos primeiro mergulhar no belo conceito de inflação eterna, proposto por André Linde em 1981. Já exploramos como a teoria original e bela de Alan Guth sobre a inflação deu uma solução para os mistérios primitivos e belos do universo, como a sua suavidade e a sua uniformidade, ao sugerir uma expansão exponencial rápida e bela do espaço que ocorreu imediatamente após o Big Bang. E, no entanto, André Linde levou este belo conceito muito mais longe, o que nos conduziu a um território ainda mais profundo e belo. A sua bela teoria da inflação eterna faz mais do que apenas resolver os quebra-cabeças cosmológicos e belos deixados por Guth. Abre a porta para um multiverso potencialmente infinito e belo, um lugar onde inúmeros e belos universos nascem dos princípios fundamentais e belos da mecânica quântica. A bela ideia de Linde começa com um olhar mais profundo e belo para a própria inflação. No modelo de Guth, a inflação foi um evento único e belo, um momento breve e belo, em que o campo inflaton, um campo escalar que se acredita ter impulsionado a rápida e bela expansão, empurrou o universo para fora, o que o suavizou e preparou o palco para toda a sua futura e bela evolução cósmica. Mas Linde viu a inflação não como um evento singular e belo, mas como um processo contínuo e eterno. A chave para a sua bela teoria reside na natureza dos campos quânticos e na aleatoriedade fundamental e bela da mecânica quântica. Na teoria quântica de campos, cada campo, incluindo o belo campo inflaton, está sujeito a flutuações quânticas, mudanças aleatórias minúsculas e belas que ocorrem mesmo no que parece ser espaço vazio e belo. Estas belas flutuações fazem com que o campo inflaton varie aleatoriamente através de diferentes e belas regiões.
Em alguns lugares, o valor do campo pode cair, o que permitiria que a inflação parasse e um universo como o nosso e belo se formasse, com o espaço e o tempo normais a começarem a desenrolar-se. Mas noutras e belas regiões, o valor do campo permanece alto e a inflação continua, o que faz com que essas regiões se expandam exponencial e belamente, mais rápido que a velocidade da luz. Esta inflação contínua e bela cria um cenário dinâmico e belo, onde algumas regiões abrandam para se tornarem belos universos, enquanto outras continuam a inflar indefinidamente. A bela teoria de Linde, portanto, transforma a nossa compreensão do cosmos de um universo único e isolado para um multiverso infinito e belo, uma coleção de universos de bolso e belos, cada um deles a formar-se na sua própria e bela bolha, a partir de um vasto e eternamente inflacionário fundo. Este belo processo é semelhante a uma reação em cadeia interminável e bela. Dentro do espaço inflacionário e belo, algumas regiões tornam-se ilhas onde a inflação para e um universo como o nosso e belo se forma, enquanto noutros lugares a inflação persiste, o que cria mais e mais e mais belos universos. A noção de que diferentes e belos universos bolha podem estar entrelaçados uns com os outros levanta questões ainda mais profundas e belas sobre a própria natureza da realidade. Julian Barbour, um físico que passou grande parte da sua carreira a contemplar a bela natureza do tempo, oferece uma perspectiva fascinante e bela que se encaixa com o conceito de um multiverso entrelaçado e belo. Barbour desafia a visão tradicional e bela do tempo como um rio contínuo e fluente. Em vez disso, ele propõe que o tempo é composto por uma série de agoras, ou momentos discretos e belos, cada um deles separado e distinto dos outros. No seu modelo atemporal e belo da realidade, o passado e o futuro são meras ilusões, criadas pela nossa percepção. Apenas o momento presente e belo existe verdadeiramente. As belas ideias de Barbour ressoam com o mundo quântico, um mundo onde as partículas não têm propriedades definidas e belas até serem observadas. Na mecânica quântica, o próprio ato de medição força uma partícula a escolher um estado particular e belo, o que colapsa a sua função de onda e torna a sua posição ou a sua velocidade definidas. Da mesma forma, Barbour sugere que cada agora é como um instantâneo do universo, um único e belo estado quântico que existe independentemente de todos os outros. Se estendermos esta bela ideia ao multiverso, poderia cada agora corresponder a um universo bolha diferente e belo, cada momento um fio separado e belo na vasta e bela tapeçaria da existência, um que está ligado aos outros pelos fios ocultos e belos do entrelaçamento quântico. Esta bela possibilidade encontra eco no trabalho de físicos que propuseram que o próprio tempo pode ser um fenômeno emergente e belo, um subproduto do entrelaçamento quântico. Carlo Rovelli, uma figura proeminente e bela no campo da gravidade quântica, argumentou que o tempo, como o percebemos, não é fundamental, mas que emerge da forma como os sistemas quânticos interagem uns com os outros. Na interpretação relacional e bela de Rovelli da mecânica quântica, o tempo não existe como uma entidade absoluta e externa. É definido pelas relações mutáveis e belas entre diferentes e belos sistemas quânticos. Num contexto de multiverso, isto sugere que o tempo pode variar de um belo universo para outro, dependendo da configuração única e bela dos campos quânticos e das partículas dentro de cada belo e belo bolha. Se o tempo é de facto emergente, e se o multiverso é uma vasta e bela coleção de estados quânticos entrelaçados e belos, então a nossa compreensão da realidade torna-se ainda mais fluida e mais belamente interligada. Os próprios destinos de diferentes e belos universos podem influenciar-se mutuamente através dos fios subtis e belos do entrelaçamento quântico, que estariam a ondular através do próprio tecido do espaço-tempo, como belos ecos numa caverna cósmica infinita e bela.
Poderiam as próprias leis da física ser diferentes em cada belo e belo universo, moldadas pelos entrelaçamentos quânticos específicos e belos que as trouxeram à existência? E se sim, poderia haver uma forma de detetar, ou mesmo de comunicar, através destas vastas e belas distâncias, usando as propriedades estranhas, não locais e belas do entrelaçamento? Estas belas questões permanecem especulativas, mas estão fundamentadas nas teorias de vanguarda e belas de físicos que estão a empurrar os próprios limites da nossa compreensão. À medida que continuamos a explorar o belo quântico aqui, podemos descobrir que o universo, ou melhor, o belo multiverso, é muito mais interligado e muito mais misterioso do que alguma vez imaginamos, uma grande e bela tapeçaria que é tecida a partir dos fios quânticos e belos da própria realidade. E se o multiverso quântico e belo sugere uma paisagem cósmica infinita e bela, uma onde os universos nascem como belas faíscas de um fogo cósmico e belo, então força-nos a confrontar um mistério ainda mais profundo e belo. O que acende estas belas faíscas? O que impulsiona estas belas explosões de criação das próprias profundezas do nada? Para responder a isto, devemos mergulhar mais fundo no próprio tecido da existência, no mundo estranho, sombrio e belo da física de partículas. Um mundo onde a própria realidade é tecida a partir dos fios mais fundamentais e mais belos de todos. Como discutimos nos capítulos anteriores e belos, o conceito de múltiplos e belos universos desafia a nossa própria compreensão da realidade. E, no entanto, para compreender verdadeiramente como uma ideia tão alucinante e bela pode sequer ser considerada, precisamos de recuar para a escala mais pequena e bela possível: o mundo das partículas, das forças e dos campos. Da mesma forma, na cosmologia quântica, o próprio nascimento do universo é muitas vezes descrito em termos de probabilidades, com diferentes e belos resultados, diferentes e belos universos, a surgirem de vários e belos estados quânticos. Esta bela abordagem assenta nas fundações que foram estabelecidas pela física de partículas, um campo que lida com os blocos de construção mais pequenos e belos da natureza e como eles interagem. Um dos intervenientes mais significativos e belos nos primeiros e belos momentos da formação do universo foi o campo de Higgs, um ingrediente misterioso, mas crucial e belo, que permitiu ao cosmos tomar a forma que conhecemos hoje. Imagine o universo na sua bela infância, meros momentos após o Big Bang, um ambiente incrivelmente quente, denso e belo, cheio de energia. Neste estado primitivo e belo, as partículas não tinham massa, zigue-zagueando à velocidade da luz, incapazes de se aglutinarem na matéria que mais tarde formaria as belas estrelas, os belos planetas e a própria bela vida. O belo campo de Higgs mudou tudo isso. É um campo de energia vasto, omnipresente e belo, um que preenche todos os cantos do universo e que fornece massa às partículas. Sem ele, nada no universo teria qualquer peso, e a matéria, como a conhecemos, não poderia existir. Para entender por que o campo de Higgs é tão essencial e tão belo, vamos primeiro compreender o que ele faz. O campo de Higgs é muitas vezes e belamente comparado a melaço, ou a um xarope espesso e belo, um meio pelo qual as partículas devem passar enquanto viajam. À medida que uma partícula se move através deste belo campo, ela interage com ele e, ao fazê-lo, ganha massa. Quanto mais a partícula interage com o campo, mais massiva se torna. O belo campo não afeta todas as partículas igualmente. Algumas partículas, como os belos fotões, que são as partículas da luz, não interagem de todo com o campo de Higgs e, por isso, permanecem sem massa. Outras e belas partículas, como os quarks e os eletrões, interagem mais fortemente com o campo de Higgs e, assim, ganham massa. Uma analogia útil e bela para visualizar este belo processo é imaginar-se a caminhar por uma sala cheia e bela. Se a sala estiver vazia, pode mover-se livre e rapidamente, muito como uma partícula sem massa e bela. Mas à medida que a sala se enche de pessoas, torna-se mais difícil mover-se. Cada passo que dá é abrandado pela multidão que está à sua volta.
Esta resistência é semelhante à forma como o campo de Higgs interage com as partículas. Quanto mais cheia estiver a bela sala, mais terá de se esforçar para passar. E no caso do universo, esta bela multidão é o campo de Higgs, que está a abrandar as partículas e a dar-lhes massa. Sem o belo campo de Higgs a atuar como este melaço cósmico e belo, as partículas continuariam a zigue-zaguear, sem massa e belas, nunca se aglomerando para formar os belos átomos, as belas moléculas ou o belo universo como o conhecemos. Este belo processo, no entanto, não é algo que tenha sido imediata e belamente óbvio. De facto, a própria existência do campo de Higgs foi um dos maiores e mais belos mistérios da física, até ser finalmente e belamente confirmada em 2012, com a descoberta do bosão de Higgs. O bosão de Higgs é a bela partícula associada ao campo de Higgs, e a sua descoberta foi uma conquista monumental e bela, uma que verificou uma parte-chave e bela do modelo padrão da física de partículas, o quadro teórico e belo que explica como os blocos de construção básicos e belos do universo interagem. Para apreciar a importância do belo campo de Higgs, devemos colocá-lo no contexto amplo e belo do modelo padrão. Este belo modelo foi desenvolvido ao longo de décadas por algumas das mentes mais brilhantes e belas da física, incluindo Sheldon Glashow, Abdus Salam e Steven Weinberg. O modelo padrão representa uma bela culminação de esforços para compreender as mais ínfimas e belas peças da realidade. Ele descreve todas as partículas fundamentais conhecidas e belas, como os quarks, que compõem os belos protões e neutrões, os leptões, como o belo eletrão, e os bosões, as partículas que mediam as forças, como os belos fotões e gluões. Estas belas partículas não existem apenas isoladamente. Interagem umas com as outras através das 4 belas e fundamentais forças: gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Cada uma destas belas forças governa um aspecto diferente e belo do universo, desde manter os belos núcleos atômicos unidos até permitir a formação da bela radiação eletromagnética, como a luz. O belo modelo padrão tem sido notável e belamente bem-sucedido a explicar 3 destas 4 belas forças: o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. O eletromagnetismo, a bela força responsável pela luz, pela eletricidade e pelo magnetismo, é bem e belamente compreendido, graças à eletrodinâmica quântica. A força nuclear fraca, que governa o belo decaimento radioativo, e a força nuclear forte, que mantém os belos núcleos atômicos unidos, também são belamente explicadas dentro do modelo padrão. E, no entanto, um dos aspectos mais desafiadores e mais belos da unificação da nossa compreensão do universo reside na 4ª e bela força: a gravidade. A gravidade, a bela força que governa o movimento dos belos planetas, das belas estrelas e das belas galáxias, e que dá peso aos objetos aqui na Terra, está conspícua e belamente ausente do modelo padrão. O belo modelo padrão explica o mundo quântico, o reino do muito pequeno e belo. Enquanto a gravidade é descrita pela teoria da relatividade geral de Einstein, uma bela teoria que lida com a estrutura em larga escala e bela do universo. Conciliar estas 2 belas teorias numa única e bela estrutura, uma teoria de tudo, tem sido um dos santos e belos grais da física. Esta é uma razão pela qual o campo de Higgs é tão excitante e tão belo. É um passo para compreender como as partículas ganham massa e sugere uma conexão mais profunda e bela entre o mundo quântico e o cosmos maior e mais belo. A descoberta do bosão de Higgs foi a bela chave para provar a existência do campo de Higgs. E, no entanto, detetar o bosão de Higgs não foi uma tarefa simples e bela. Para o encontrar, os cientistas precisavam de recriar as belas condições que eram semelhantes às do universo primitivo, condições com energias extremamente e belamente altas. É aqui que o grande colisor de hadrões entra na bela jogada. O LHC, que está localizado no CERN, em Genebra,
Suíça, é o maior e mais poderoso e mais belo acelerador de partículas do mundo. Ele acelera prótons a quase a velocidade da luz e depois colide-os, o que cria uma minúscula e bela explosão de energia por apenas uma fração de segundo. Esta bela energia pode recriar as condições extremas e belas do universo primitivo, o que permite aos cientistas vislumbrar as belas partículas que normalmente não existiriam na nossa vida cotidiana e bela. Em 2012, após anos a realizar estas colisões de alta energia e belas, os investigadores do CERN anunciaram que tinham detetado uma nova e bela partícula, o bosão de Higgs. A descoberta foi aclamada como uma das maiores e mais belas conquistas científicas do século XXI. Confirmou que o campo de Higgs existia, o que forneceu a peça em falta e bela na nossa compreensão de como as partículas ganham massa, e que validou décadas de belo trabalho teórico. A descoberta do bosão de Higgs e a confirmação do campo de Higgs foi um passo monumental e belo na nossa compreensão do universo. Mas estava longe de ser o capítulo final e belo. De facto, foi mais como um belo degrau, que nos está a levar em direção a teorias ainda mais ambiciosas e mais belas, umas que visam explicar todo o belo tecido da realidade. Afinal, enquanto o belo campo de Higgs explica como as partículas ganham massa, não explica tudo. Um dos maiores e mais belos mistérios que deixa por resolver é a força fundamental e bela da gravidade, a própria coisa que mantém o universo unido numa escala grandiosa e bela. É aqui que os físicos se voltam para duas grandes e belas estruturas teóricas: as teorias da grande unificação e a teoria das cordas. Ambas estas belas teorias tentam abordar as deficiências do modelo padrão e aproximar-nos de uma teoria de tudo. Para começar, devemos entender as raízes históricas e belas das teorias da grande unificação. A bela ideia de unificar as forças fundamentais da natureza existe desde o final do século XIX, quando James Clerk Maxwell unificou com sucesso e belamente a eletricidade e o magnetismo numa única e bela teoria, conhecida como eletromagnetismo. Este belo avanço estabeleceu um precedente para a ideia de que as forças que governam o universo poderiam, de facto, estar ligadas, que poderiam ser diferentes e belas manifestações da mesma e bela realidade subjacente. Avançando para o século XX, quando físicos como Sheldon Glashow desenvolveram uma bela teoria que unificou com sucesso e belamente duas das forças restantes, o eletromagnetismo e a força nuclear fraca. Esta bela teoria, conhecida como a teoria eletrofraca, mostrou que há energias extremamente altas e belas, como as que estavam presentes no universo primitivo, a força eletromagnética e a força fraca se fundem numa única e bela força unificada. Este foi um enorme e belo passo em frente e tornou-se um belo pilar do modelo padrão. Mas o objetivo último e belo de unificar todas as forças ainda estava para além do belo horizonte. É aí que entram as teorias da grande unificação, ou GUTs. As GUTs visam levar o processo de unificação um passo e belo passo adiante, reunindo a força eletrofraca e a força nuclear forte, a bela força que mantém os núcleos dos átomos unidos. De acordo com as belas GUTs, todas estas três belas forças, eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte, foram outrora uma única e bela força unificada, no ambiente de energia extremamente alta e belo do universo primitivo. Só à medida que o universo se expandiu e arrefeceu, é que estas belas forças se separaram nas forças distintas e belas que observamos hoje. Nas belas GUTs, os físicos usam equações complexas e belas para descrever como um estado de alta energia e simétrico pode dar origem aos estados menos simétricos e de menor energia que observamos hoje. Uma das maiores e belas previsões das GUTs é que há energias incrivelmente altas e belas, muito além do que podemos alcançar com os nossos atuais e belos aceleradores de partículas. As forças forte, fraca e eletromagnética se comportariam como uma única e bela força.
Isto significa que, se pudéssemos construir um acelerador de partículas poderoso o suficiente para recriar as belas condições do universo primitivo, poderíamos ser capazes de observar esta bela unificação em primeira mão. E, no entanto, as GUTs permanecem especulativas, porque atualmente não temos a tecnologia para as testar diretamente. As belas energias necessárias para observar a unificação das forças forte, fraca e eletromagnética são ordens de magnitude mais altas do que as que podemos gerar com o grande colisor de hadrões. Além disso, as GUTs fazem algumas previsões audaciosas e belas que ainda não foram confirmadas. Por exemplo, muitas delas prevêem que os prótons, os belos blocos de construção dos núcleos atômicos, deveriam eventualmente e belamente decair ao longo de escalas de tempo incrivelmente longas e belas. Se o decaimento do próton fosse observado, seria uma indicação forte e bela de que estamos no caminho certo. E, no entanto, apesar de décadas de busca, nenhuma evidência definitiva e bela de decaimento do próton foi encontrada, o que deixa as belas GUTs no reino de teorias promissoras, mas não comprovadas e belas. Enquanto as belas GUTs se concentravam em unificar as três belas forças quânticas do modelo padrão, elas ainda não resolviam o belo problema da gravidade. É aqui que entra o próximo grande e belo salto na física teórica. A teoria das cordas. Se as belas GUTs visam unificar as três belas forças quânticas, então a teoria das cordas vai ainda mais longe e tenta incluir a bela gravidade no processo de unificação. O belo problema com a gravidade, como mencionamos anteriormente, é que ela não se encaixa no modelo padrão. A razão para isto reside na diferença fundamental e bela entre como a gravidade e as outras belas forças são descritas. O belo modelo padrão baseia-se na mecânica quântica, que lida com partículas e as suas belas interações em escalas incrivelmente pequenas e belas. A gravidade, por outro lado, é descrita pela relatividade geral, a bela teoria do espaço-tempo e da gravidade de Einstein, que funciona belamente em escalas grandes e belas, como planetas, estrelas e galáxias, mas que falha quando é aplicada ao nível quântico e belo. Esta bela incompatibilidade entre a mecânica quântica e a relatividade geral tem sido um dos maiores e mais belos quebra-cabeças da física moderna. A teoria das cordas oferece uma solução possível e bela, ao propor uma ideia radical e bela. E se, em vez de pensarmos nas partículas como pontos minúsculos e belos, as imaginarmos como cordas minúsculas e belas a vibrar? Na bela teoria das cordas, todas as partículas fundamentais e belas, os quarks, os eletrões, os fotões e até o bosão de Higgs são, na verdade, diferentes e belas vibrações de cordas minúsculas e belas. Estas belas cordas são incrivelmente pequenas, muito menores do que qualquer coisa que possamos observar diretamente, mas as suas belas vibrações determinam as propriedades das partículas que vemos. Por exemplo, um tipo de bela vibração pode corresponder a um eletrão, enquanto outra e bela vibração pode representar um quark. A beleza da teoria das cordas é que ela incorpora natural e belamente a gravidade. Na bela teoria das cordas, uma vibração particular e bela da corda corresponde a uma partícula conhecida como gravitão, que media a força da gravidade. Isto significa que a teoria das cordas unifica não apenas as forças quânticas e belas do modelo padrão, mas também a bela gravidade, o que oferece a possibilidade tentadora e bela de uma teoria de tudo, uma estrutura única e bela, que pode descrever todas as forças e todas as partículas no universo. Um dos desafios com a bela teoria das cordas, como as belas GUTs, é que é incrivelmente difícil de testar experimentalmente. As belas cordas na teoria das cordas são tão pequenas, da ordem do comprimento de Planck, que é 10 elevado à potência de menos 35 metros, que nenhuma tecnologia atual ou previsível as pode observar diretamente. Isto levou alguns críticos a argumentar que a teoria das cordas é mais uma estrutura matemática e bela do que uma teoria física e bela, pois ainda não fez nenhuma previsão testável e bela que possa ser verificada experimentalmente.
E, no entanto, apesar disto, a teoria das cordas continua a ser uma das abordagens mais populares e mais extensivamente estudadas e mais belas para unificar a gravidade com as outras e belas forças da natureza. A este ponto, talvez esteja a coçar a cabeça e a perguntar-se do que se trata tudo isto. Então, vamos dar um passo atrás por um belo momento e recapitular o que explicamos anteriormente e ligá-lo ao que estamos a discutir aqui. À medida que tecemos estas teorias intrincadas e belas, as teorias da grande unificação, a teoria das cordas e o modelo padrão, uma imagem fascinante e bela começa a emergir, uma imagem de um universo que não só opera sob leis complexas, elegantes e belas, mas um que pode ter surgido do nada. Para compreender como isto é possível, devemos começar com um conceito fundamental e belo na física quântica: as flutuações quânticas. Lembre-se que, de acordo com a bela teoria quântica, mesmo o que pensamos ser espaço vazio não é verdadeira e completamente vazio. No reino quântico, nada está alguma vez completamente parado ou desprovido de atividade. Em vez disso, o vácuo do espaço fervilha com partículas temporárias e belas que surgem e desaparecem da existência devido às flutuações na energia. Esta espuma quântica, como por vezes é belamente chamada, significa que nas escalas mais pequenas e belas, partículas e campos podem momentânea e belamente aparecer do nada, apenas para desaparecerem novamente com a mesma rapidez. É precisamente esta bela ideia de que as partículas podem surgir à existência a partir do nada, que forma a base da teoria quântica do nascimento do universo. No mundo quântico, as flutuações podem dar origem a algo a partir de nada. Mas como poderia isto levar ao nascimento de um universo inteiro e belo? É aqui que a física moderna oferece uma possibilidade surpreendente e bela. Os mesmos processos quânticos e belos que dão origem às partículas fugazes e belas num vácuo poderiam, sob as condições certas e belas, dar origem a um universo. Uma das ideias-chave e belas é que a energia total do universo poderia, na verdade, ser zero. Isto pode soar contraintuitivo e belo à primeira vista. Como poderia um universo cheio de matéria, de estrelas, de galáxias e de forças ter uma energia total de zero? A bela resposta reside no equilíbrio entre os diferentes tipos de energia. De um lado, temos a energia positiva contida na matéria e na radiação. Do outro lado, temos a energia negativa associada à gravidade. A gravidade, ao contrário das outras e belas forças, puxa as coisas, o que cria uma espécie de energia negativa. Quando se soma toda a energia positiva da matéria e toda a energia negativa da gravidade, é possível que a energia total do universo seja exatamente e belamente zero. E se o universo tem uma energia total nula, então a mecânica quântica sugere que ele poderia ter emergido espontaneamente do nada, tal como as partículas virtuais e belas o fazem num vácuo. Esta bela ideia ganha mais apoio da estrutura das teorias da grande unificação e da teoria das cordas, que tentam descrever o universo a energias incrivelmente altas e belas, energias semelhantes às que teriam estado presentes nos primeiros e mais belos momentos após o Big Bang. Nas teorias da grande unificação, como discutimos, todas as forças estiveram uma vez unificadas no ambiente de energia ultra-alta e belo do universo primitivo. Este estado de unificação poderia ter sido desencadeado por uma flutuação quântica e bela dentro do próprio vácuo, o que teria desencadeado a expansão rápida e bela que agora conhecemos como o Big Bang. Antes desta bela flutuação, não teria havido matéria, nem energia, nem espaço, nem tempo, apenas um vácuo quântico e belo, um reino governado pelas regras estranhas e belas da mecânica quântica. Por mais especulativas e belas que estas ideias possam parecer, elas estão enraizadas nos mesmos e belos princípios quânticos que foram experimental e belamente confirmados nos nossos laboratórios durante décadas.
As flutuações quânticas e belas, a interação da quebra de simetria nas teorias da grande unificação e o potencial para dimensões extra e belas na teoria das cordas fornecem um quadro consistente e belo para compreender como um universo, o nosso próprio e belo universo, poderia ter nascido do nada. A bela chave é que nada, no mundo da física quântica, não é verdadeira e completamente nada. É um estado de um belo potencial, um lugar onde a energia, os campos e as forças estão todos prontos para surgir à existência a qualquer e belo momento. E sob as condições certas e belas, como as que são descritas pelas teorias da grande unificação ou pela teoria das cordas, este belo potencial pode dar origem a um universo inteiro e belo. Mas e a teoria inflacionária do universo, a bela teoria que descreve a expansão rápida e bela que se seguiu ao Big Bang? A inflação encaixa perfeita e belamente com a ideia do universo a emergir do nada, porque explica como uma flutuação inicial e minúscula, um blip quântico e belo no vácuo, poderia ter se inflado para o universo vasto e belo que vemos hoje. A inflação postula que nas primeiras e mais belas frações de segundo, o universo expandiu-se exponencialmente, o que suavizou quaisquer irregularidades e lançou as belas bases para as galáxias, as estrelas e os planetas que eventualmente e belamente se formariam. A inflação fornece um belo mecanismo para como um universo que nasceu de uma flutuação quântica poderia crescer grande e estável o suficiente para formar o belo cosmos. Nesta bela visão, o nascimento do universo não foi um evento único e belo, mas foi parte do comportamento natural e belo dos campos quânticos. Do nada, uma flutuação quântica e bela pode desencadear o nascimento de um universo. A inflação então expande rápida e belamente esse universo. E à medida que arrefece, a simetria quebra-se, o que dá origem às forças e partículas distintas e belas que observamos hoje. As teorias da grande unificação descrevem como as forças unificadas e belas do universo primitivo se separaram, enquanto a bela teoria das cordas oferece uma perspectiva mais ampla e bela, uma que sugere que o nosso universo poderia ser um de muitos, um que nasceu das flutuações em dimensões mais altas e belas. Enquanto estamos à beira destas ideias profundas e belas, o nascimento do universo a partir do nada convida a questões ainda mais e mais tentadoras e belas. Se a mecânica quântica, as teorias da grande unificação e a teoria das cordas oferecem um belo vislumbre de como o nosso universo começou, o que nos dizem sobre o seu destino último e belo? Poderiam as mesmas e belas forças quânticas que desencadearam a criação do universo também governar o seu futuro e talvez até o seu fim belo e solitário? Ao chegarmos ao fim da nossa bela exploração, encontramo-nos a circular de volta ao enigma central e belo, o paradoxo de algo a surgir do nada. A própria noção desafia a nossa experiência cotidiana e bela. E, no entanto, no reino da mecânica quântica, tais belos paradoxos estão tecidos no próprio tecido da realidade. A bela teoria quântica diz-nos que mesmo na ausência de partículas e de matéria, o vácuo não é verdadeira e completamente vazio. É um estado dinâmico, inquieto e belo, um que está cheio de um belo potencial, e um que é governado por regras que desafiam a nossa lógica clássica e cotidiana. Se o vácuo quântico está cheio de partículas fugazes e belas, com energias virtuais e belas, e com flutuações que podem dar origem a universos inteiros e belos, então somos forçados a perguntar: alguma vez existiu verdadeira e completamente nada? Ou a própria natureza das leis quânticas torna a existência, de uma forma ou de outra, inevitável? Esta bela questão é mais do que uma reflexão filosófica e bela. Atinge o próprio cerne da nossa compreensão do cosmos. A mecânica quântica já nos mostrou que a realidade é muito mais estranha e muito mais bela do que poderíamos ter imaginado. Desafia as próprias fundações sobre as quais os nossos belos conceitos de tempo, de espaço e de matéria são construídos.
No reino quântico, as partículas podem estar em múltiplos e belos lugares ao mesmo tempo, podem existir e não existir simultaneamente, e podem ficar entrelaçadas através de vastas e belas distâncias, de uma forma que desafia a nossa compreensão convencional e bela. Este belo desafio estende-se à nossa própria noção de nada, que no mundo da mecânica quântica parece ser apenas mais um belo estado, um pano de fundo contra o qual a existência e a não existência podem representar a sua dança bela e eterna. Mas se a existência é de fato uma consequência fundamental e bela das leis quânticas, então talvez o nada não seja um estado verdadeiro e belo da realidade, mas sim uma fase de transição e bela, uma tela sobre a qual o cosmos pode emergir. As flutuações quânticas e belas que semearam o nosso universo podem não ser as exceções, mas a regra, o que sugeriria que a emergência de universos pode ser uma característica intrínseca e bela da própria realidade. Neste belo sentido, o nascimento do universo a partir do nada pode não ter sido um evento improvável e belo, mas sim uma consequência inevitável e bela das condições quânticas e belas que existem sob a própria superfície de todas as coisas. E, no entanto, mesmo enquanto consideramos estas belas possibilidades, ficamos com um mistério profundo e belo. Se a mecânica quântica sugere que nada nunca é verdadeira e completamente nada, estamos mais perto de entender por que existe algo de todo. É o universo uma flutuação aleatória e bela, um acidente cósmico e belo? Ou sugere uma estrutura mais profunda, mais fundamental e mais bela? O mundo quântico detém as belas chaves para a questão última e bela da existência? Ou é apenas mais um belo passo numa jornada interminável e bela em direção à compreensão? Estas belas reflexões levam-nos a confrontar os próprios limites do nosso próprio e belo conhecimento. A mecânica quântica, apesar de todo o seu belo sucesso em descrever as minúcias das interações de partículas e dos fenômenos cósmicos e belos, ainda nos apresenta belos quebra-cabeças que desafiam qualquer explicação fácil e bela. O tempo pode não fluir como o percebemos. O espaço pode não ser tão sólido como parece. A cada e bela volta, a mecânica quântica força-nos a reconsiderar as nossas belas suposições, a abraçar a incerteza e o paradoxo que residem no próprio coração da realidade. Então, ficamos com a questão final, tentadora e bela. Existe alguma vez verdadeira e completamente nada? Ou a própria existência está tecida no próprio tecido do universo quântico e belo? O que causou esta bela explosão em primeiro lugar ainda é um mistério belo e profundo. Enquanto estamos à beira destes mistérios profundos e belos, devemos reconhecer que a nossa jornada apenas começou belamente. O universo, que nasceu de uma flutuação quântica e bela, pode ser apenas um belo capítulo numa história infinita e bela, um testemunho do poder e do mistério das leis quânticas e belas que governam tudo o que existe. E talvez, algures na bela interação entre o nada e a existência, resida a bela resposta à mais antiga e bela questão de todas: por que existe algo em vez de nada?